foi de olho na internacionalização que um casal brasileiro teve sucesso com colchões, mas lá em Portugal. E agora começa a expandir, né? A loja deles, que começou com o nome Casa do Sono, para Sleep House, porque eles vão fazer negócios nos Estados Unidos. E a expectativa é abrir 10 novas lojas nos próximos 5 anos. E é com um deles, né, que eu converso agora ao vivo, o Leon Neto. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Leon? Olá, Milena. Boa tarde aí, quase noite no Brasil. Aqui já é um noite. prazer. De onde você fala? Eu estou falando de Orlando, Flórida. Muito bem, dos Estados Unidos. Mas o sonho de empreender não começou aí nos Estados Unidos, né? Essa é uma segunda etapa. O sonho nasceu no Brasil e se realizou em Portugal, ou nasceu em Portugal mesmo e lá que tudo começou? Na verdade, o sonho de empreender, de fato, começou no Brasil, né? Primeiro, parabenizar aí pelo programa, pelos 6 meses. É muito legal o programa que incentiva o empreendedorismo. Eu sou apaixonado por empreendedorismo, então isso é muito legal. Parabéns. Obrigada, Leon. A gente começou no Brasil, né? Nós éramos franqueados de uma grande rede do ramo, só que a gente sempre teve aquela pulguinha, né? Do querer empreender com o negócio próprio, e a gente resolveu, em 2017, se arriscar. E fomos para Portugal, né? E lá a gente abriu a nossa primeira loja. Não foi fácil, né? Porque quando a gente chega imigrante num país novo, ninguém conhece a gente, então não foi fácil. Mas a gente trabalhou, abriu a primeira, hoje a gente tem 8 lojas lá e não pensamos em parar. Ô, Leon, você diz assim que 2017 foi isso? Desculpa. Exatamente. A nossa primeira loja foi aberta em novembro de 2017. Então, e aí você disse assim para mim, você contou, a gente resolveu arriscar. Como assim, né? Arriscar. Você não conhecia o mercado português, você realmente não se preparou para. O que aconteceu? Porque a gente aqui batalha muito sobre essa questão de incentivar as pessoas a desenvolverem um business plan, né? Um planejamento, Claro. Estudarem sobre o mercado local, cuidarem de suas reservas pessoais. Conta então um pouco dessa história aí no começo. Como foi? Não é bem aí, não é bem assim se arriscar de uma forma irracional, né? A gente primeiro fez contato com os grandes indústrias de Portugal, né? E elas nos receberam muito bem. Inclusive, eles foram ao Brasil conhecer como eu trabalhava e falaram, Leon, da forma que vocês trabalham aqui no Brasil, se vocês fizerem isso em Portugal, se você conseguir replicar isso, você vai ter sucesso. Obviamente, né, o empreender, ele sempre tem risco, não adianta a gente achar que então sempre é um risco. E a gente resolveu se arriscar sim, obviamente com uma base, com conhecimento, com experiência na área, né? E tem tido muito sucesso até agora e pretendemos cada vez mais abrir mais lojas, empregar mais pessoas que Leon, Desculpa. Não, é porque a gente tem um pouquinho de delay, né? Leon, me conta uma coisa, eu vou te perguntando, porque a gente tem um tempo bem curtinho no jornal, para a gente avançar mais no assunto, na sua jornada empreendedora. Okay. Me conta uma coisa, você recebeu um feedback, então, do pessoal da indústria de Portugal, então, ou seja, a sua matéria-prima, né, o seu produto passa a ser comprado lá, né, produzido lá, e eles disseram para você, se vocês trabalharem assim em Portugal, vão ter sucesso. O que seria esse assim? O que o brasileiro já faz no dia a dia nesse segmento de colchões que Portugal não conhecia e que vocês agregaram, então, valor à marca? A gente trabalha muito forte com um atendimento personalizado, né? Aquela coisa do cliente ir até a nossa loja, ele tem uma experiência, ele só não entra na loja para escolher um colchão. Os nossos consultores são muito bem treinados, muito bem preparados. Esse atendimento personalizado, que eu acho que o brasileiro, o empreendedor brasileiro é muito forte. Entendi. Isso não tinha em Portugal? Como é que se comprava colchão, então, em Portugal, antes da chegada de vocês? Existiam redes assim, mas era uma coisa muito sem aquela coisa pessoal, do atendimento exclusivo, a gente saber a necessidade do cliente específica, escolher o colchão específico, um atendimento premium, né? Isso, de fato, no mercado português faltava. Entendi. Até a nossa chegada. Então aí era o ano de 2017. Aí vocês alugaram um espaço, é isso? Para poder expor o mostruário, contrataram pessoas, já começaram assim ou começaram com um escritório? Como é que foi? Não, a gente começou já alugando uma loja.
e não foi fácil, a gente ficou 3 meses para conseguir alugar uma loja. Inclusive, a primeira loja, a gente chegou na porta da loja e, por ser um casal novo, sem lastro no país, a primeira loja eu aluguei sem entrar na loja, de tanto que a gente estava procurando, não consegui encontrar um ponto, mas a gente gostou muito da localização e a gente tinha aquele âmbito de querer abrir a primeira loja. Onde era, em Portugal? Foi em Alvalade, fica em Lisboa. Tá, entendi. Uma região tradicional ali. E aí, da primeira loja para várias, são 10 hoje em dia, é isso? Hoje são 8 em Portugal. 8 em Portugal. Na América. E aí, então, 2017 até hoje, 5 anos para abrirem 8 lojas, então, é isso? Foi isso, exatamente. Todas em Portugal. E com uma pandemia no meio, né? E com a pandemia no meio. E todas em Portugal? Todas em Portugal. E aí, por que não trazer, então, a marca para o Brasil? Por que ir direto para os Estados Unidos? Então, pelo menos eu vejo o mercado americano é o maior mercado do setor, né? Exatamente. Você tem uma noção de números, né? Aqui se vende 35 bilhões do nosso ramo. Então, eu tinha esse ímpeto, essa vontade de querer estar no maior mercado do mundo. Apesar do Brasil ser fantástico também, a gente preferiu primeiro vir aqui para a América. Porque a gente vai em viagens, assim como turista, ou até a trabalho nos Estados Unidos, você muda de hotel, já é outra experiência, né, vamos dizer, né? Eles têm realmente muita variedade de colchões. E aí, você já abriu a sua loja nos Estados Unidos? Por isso que você está aí. Já abrimos, a gente está há 2 meses aqui na International Drive, que é a principal avenida aqui de Orlando. A gente abriu a nossa primeira aqui. Que legal, que bacana. E aí, o que você está sentindo? Porque aí a concorrência é muito maior, né? Se lá em Portugal o jeitinho brasileiro agradou e você em 5 anos aí, né, nadou de braçada, abriu quase uma dezena de lojas, como que está essa sua experiência em 2 meses aí nos Estados Unidos? Eu tenho aprendido muito, mas mesmo assim, como a gente fala, né, o empreendedor brasileiro, ele é treinado nos limites, né? Então, a gente tem conseguido ter um diferencial aqui também. Olha. Principalmente com o público brasileiro também, porque aqui em Orlando parece que tem mais brasileiro que americano. Então, a gente tem buscado esse diferencial, apesar de posicionar a marca como uma marca americana. A gente tem pego muito o cliente brasileiro e dar esse atendimento personalizado que o brasileiro tanto gosta, né? O bom serviço. E, Leon, mais uma pergunta aqui. A gente batalha bastante, né, para criar uma identidade, para pensar sobre uma marca, né? E aí, a sua empresa nasceu como Casa do Sono. Quando você foi expandir, você trocou de país, você mudou o nome também, pois Sleep House. Por que essa decisão? Você pensou muito sobre isso? Foi orientado ou não? Por que não manter o mesmo nome? Então, na verdade, quando a gente pensou em vir para a América, né, a gente pensou numa forma de expansão de loja. Então, a gente pensou que uma marca com um nome em português talvez tivesse pouca aceitação do público americano, né, que é bem nacionalista. Então, a gente pensou justamente nesse ponto. Foi o único ponto que a gente analisou na questão da expansão da marca aqui na América. Entendi. E aí, como é que foi o desapego do nome? Então, a gente não ficou tão triste porque a nuvem é a mesma, tá? Então, já tem a nuvem para dar um aconchego. Entendi, manteve o logo. Muito bem, muito bem. Leon, adorei te conhecer. Passa mais um tempo aí e volte falar com a gente daqui a uns meses para contar agora um pouco da sua jornada empreendedora de internacionalização, né? O seu sonho nasceu em Portugal, agora o segundo país que você vai desbravar os Estados Unidos. Depois eu quero que você venha contar para a gente um pouco sobre essa experiência, tá bom? Com certeza. Obrigado pelo convite e, mais uma vez, parabéns aí pelo programa. Obrigada, parabéns para você. Sucesso, até breve. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.